Olá pessoal, beleza? Nosso sistema aqui já apresenta aqui um formato já um pouco diferente, né, um pouco mais avançado, né? Já estou aqui trabalhando com baterias de lítio, né, pack de bateria de lítio. A princípio eu relutei bastante em trabalhar, né, com baterias recicladas, né, baterias de notebook, né, células recicladas de baterias de notebook. Né, a princípio eu relutei muito, mas no decorrer, né, do trabalho aí, já estou com a geração aqui, eu acho que próximo de 9 meses, me parece. Né, depois eu vou colocar direitinho aqui a data que eu iniciei, né, até esse momento, a data de hoje aqui, que é 3 de junho de 2023. Então, trabalhando aí apenas aí com as baterias, né, de chumbo, né, as baterias estacionárias, bateria de 105, eu já vim apresentando aí. Com a adição de ar-condicionado no sistema, né, na minha casa, eu precisei aumentar aí aumentei a minha demanda de energia e também vou precisar, né, automaticamente precisei também de aumentar aí a minha reserva, né. Eu estou com a geração boa, né, meus 3 painéis de 455 consegue manter minhas baterias carregadas, ainda 10 horas da manhã já estava tudo carregado, então tinha o resto do dia ainda para poder continuar carregando, né? Então assim, eu tinha mais potências de painéis do que capacidade nominal em baterias. E graças a um amigo aí, amigo de grupo, né, de grupo de WhatsApp, a gente participa muito aí em grupos de WhatsApp, e graças a um amigo aí, ele me deu um apoio, né, me deu umas ideias, né, sobre baterias de lítio, né, sobre as células de lítio. Eu tinha um pouco de receio até no início, né, por mais que eu tinha aí o conhecimento, né, uma parte dos conhecimentos técnicos sobre baterias, sobre os estudos, né, aprofundei mais sobre os estudos das células de lítio, né, e graças também a esse amigo. Então eu estou começando esse vídeo aqui meio que do final para o início, né, porque não foi fácil montar um pack desse aqui. Eu tenho 2 packs, né, eu já montei um pack já 48 volts, então esse pack aqui é 48 volts, aqui também é 48 volts, são 14 S por 14 células em P, então todos os dois estão ligados em paralelo, né, junto também ao meu sistema de bateria estacionária também, que está ligado em paralelo, junto às baterias estacionárias. Então eu estou usando de forma simultânea, carregando também de forma simultânea os dois conjuntos. Porém, eu estou carregando em formato bateria de lítio no controlador de carga. Tá? Eu não, quando eu utilizo ele no formato usuário, né, eu coloco simplesmente para tensão máxima, eu não utilizo a função tensão superficial, já que para carregamento de baterias de lítio não pode ter tensão superficial. Então eu carrego tensão constante no formato bateria de lítio, que é o mesmo patamar de tensão para 14 S, é o mesmo patamar de tensão para carregamento das baterias de chumbo, também em 48 S, em 48 volts, perdão. 14 S é o mesmo patamar de carregamento das células de lítio, é o mesmo patamar de carregamento do valor de tensão para 48 volts das baterias de chumbo. Então, portanto, só nesse formato que dá para se trabalhar em paralelo chumbo e lítio, né? Tanto no formato 14S, também no formato 7S também dá para trabalhar em paralelo os dois, tendo um controlador de carga que tem essa função de lítio. Então, assim, foi um trabalho, eu estou começando, né, e o vídeo aqui, apresentando o vídeo nesse trabalho já no final, né, já com o pack aqui montado, já instalado. Portanto, no decorrer do trabalho aqui, vou estar mostrando como foi o início, né. Já tem aí, acredito que 5 para 6 meses que eu iniciei esse trabalho, né, consegui 2 lotes de baterias de notebook, né, aqui na cidade. A princípio tive um pouco de dificuldade, né, interior, então é difícil achar baterias de notebook aqui. Então, graças a esse meu amigo, né, meu amigo aí do grupo de WhatsApp, ele me deu apoio, me deu algumas dicas, ele até pesquisou pontos de comércio, né, pontos que poderiam ter vendas, né, sucatas, né, lojas de informática aqui na região. Ele conseguiu até me dar esse apoio, quero agradecer ele muito com relação a isso. Então, na sequência aí vocês vão ver, né, partes desse trabalho, né, eu consegui registrar aí, e
o que eu tenho a dizer é o seguinte, que é bem trabalhoso, é satisfatório, graças a esses dois packs aqui, né, eu tenho 14S aqui por 14 Ps, mais 14 Ps aqui também por 14S, está praticamente, como eu adicionei o ar-condicionado, está indo até de madrugada, nem sei qual horário que o meu sistema transfere, né, de acordo com a geração durante o dia. Quando eu tenho a geração durante o dia, geração boa, né, inclusive esse mês já começou o frio, então tem muitas nuvens, né, então às vezes a geração é prejudicada, mas em compensação também não estou usando ar-condicionado, então já com apenas essas baterias de lítio aqui, com essas células de lítio, já amanheceu, já virei 24 horas aí, né, já 6 horas da manhã, porque o sistema ainda estava ligado. Né, a gente acaba às vezes acordando cedo para o trabalho do dia a dia, então eu já observei que 6 horas da manhã o sistema ainda está ligado, às vezes acaba desligando, às vezes por um pico de partida da geladeira, né, que acaba criando um afundamento de tensão, então o sistema desliga. E logo em seguida também o sistema já entra em funcionamento pela fotocélula, né, pelo amanhecer o dia. Então, sem o ar-condicionado, praticamente está quase, posso falar que quase 24 horas. Né, o sistema já está me atendendo aqui. E com o ar-condicionado, talvez meia-noite, 1 hora da manhã, o sistema ainda está em funcionamento. Quando estava antes só com as baterias de chumbo, as estacionárias, assim que eu ligava o ar-condicionado, tipo lá para as 9h30, 10 horas, tipo 21 horas, 22 horas, né, vamos falar aí da forma certa, né, lá para as 21h30, 22 horas que eu ligava o ar, aí dava 10 minutos mais ou menos, o sistema já transferia, já fazia transferência, porque já estava no limite já das baterias estacionárias. E junto com esse pack aqui eu posso ligar o ar-condicionado nesse mesmo horário e às vezes 1 hora da manhã, já aconteceu de eu acordar, o sistema ainda está em funcionamento. Então compensa, né, só da gente ver, né, o trabalho da gente tendo fruto, né, um fruto bom, compensa, né, um pouco das dificuldades. Né, inclusive esse conjunto de baixo, esse pack de baixo, eu ainda tenho, aliás, perdão, esse pack de cima é o primeiro pack que eu montei, né, que eu fui montando, fazendo os testes, eu ainda não tinha o Litocala, né, então, o Litocala aqui, o LI600, né, depois eu falo um pouco dele aí, então quando eu comecei esse trabalho eu ainda não estava com o Litocala para fazer análise das células, só ele é capaz de me identificar a célula boa de uma célula ruim, ou de uma célula com menos capacidade em relação a de maior capacidade. Célula de lítio, raramente você vai encontrar célula aí que dá mais de 2.500 mA. Eu acho que eu não encontrei nenhuma com 2.500 mA. O máximo que tem aqui é 2.100 mA, por se tratar de células, né, já usadas, né, em baterias de notebook. Então, esse pack aqui foi o primeiro que eu montei. Vou mostrar detalhes aí de por que eu fiz desse jeito. Então aqui tem células ainda para serem analisadas, aqui já estão todas analisadas, tem células de 1.500 mA a 2.000, tem células de 500, né, a partir de 500 mA eu já aproveitei elas, então tem células de 500 mA até células de 2.100 mA mais ou menos. Então elas estão todas distribuídas aqui de forma correta, né, a fim de não desequilibrar o sistema. Mas aqui eu ainda tenho células ainda para analisar. Tenho células aqui ainda, ó, uma boa quantidade de células aqui ainda para substituir aqui, entendeu? Para colocar ali, tem algumas boas aqui, algumas mais fracas, mas dá para ser utilizada, porque eu acredito que ainda tem células aqui ainda com capacidade baixa, capacidade abaixo de 500 mA, então eu vou estar remanejando. Tem célula que ainda para ser testada, para ser analisada. Inclusive o meu primeiro pack que eu estava montando, eu ia montar ele dessa forma, esse tipo colmeia, mas eu tive algumas dificuldades aqui, porque o que eu preciso? Eu preciso, de uma forma fácil, remover, recolocar e testar a célula aqui com o sistema em funcionamento. Então você vai encontrar nas pesquisas aí, se pesquisar sobre baterias de notebook, né, de baterias, packs de baterias de notebook, né, de bateria reciclada e das células 18650, você vai encontrar os formatos mais comuns.
são blocos, né? São blocos, são todas as células soldadas, mas não tem como testar uma célula ali no meio daquele conjunto. Às vezes o pessoal faz packs aí com quase 100 células aí em paralelo. Então como que eu vou saber naquele conjunto ali qual que é a célula boa ou ruim? Então o que eu resolvi fazer? Pensei muito, né? Então como o meu trabalho aqui é algo um pouco diferente do que já existe, então dessa maneira que eu criei aqui, eu posso testar. Pode ver que tem fios aqui, ó. Cada célula é ligada por um fio na célula seguinte. Então permite que eu faça o teste de corrente individual de cada célula, saber qual célula está me entregando mais ou menos. Assim eu posso remover célula por célula, testar de forma individual e voltar ela para aqui ou voltar uma outra célula. Então, muitas dessas células aqui foram remanejadas, principalmente desse pack de baixo aqui, já com o sistema em funcionamento, porque aqui ficou muito fácil, só tirar a solda aqui. Todos os negativos estão aqui na parte de trás, depois eu vou mostrar aqui. Todos os negativos estão aqui. Aqui na frente todos os positivos todos conectados na forma série por esses fios. Esses fios não é fio fusível, tá? Tem gente que aplica um fio fusível ou um próprio mini fusível, mas eu não estou usando, na sequência eu vou falar. Então a minha ideia inicial era fazer o pack dessa forma, mas eu tinha dificuldade em remover a célula, porque a ideia era remover a célula em uso. Então ficou um pouco difícil, as células travavam aqui, algumas colavam, algumas tem um adesivo nela, ela acaba colando. Então eu desisti dessa ideia e resolvi fazer aqui. Aqui é tubo de PVC de meia, eu tive que abrir, né, um por um aqui para poder a célula entrar nele. E aqui eu já utilizei o tubo PVC de 25, que aí a célula já entra, já fica livre nele, ó. Podem ver aqui, ó. Então permite eu tirar e recolocar com facilidade. Então isso aqui é sobra do primeiro pack que eu montei, então esse aqui já é o segundo, esse é o terceiro, né? Terceira modalidade. Então esse aqui foi descartado, estou removendo aqui ainda tem célula para analisar. Essas todas aqui ainda estão boas, pelos valores de tensão, elas estão boas. Vou estar substituindo aqui. E o fio em questão que eu utilizei, os fios em questão que eu utilizei, esses fiozinhos fininhos aqui, é fio de cabo de interfone. Isso aqui é um cabo de interfone, parece. Então aqui dentro tem quatro vias desse fio. Tem um fio bem fininho. Como eu disse, ele não tem característica de fio fusível, mas alguns testes que eu já fiz aqui, se caso houver uma pane aqui, uma sobrecarga, alguma coisa, apenas um fio desse ele vai derreter, ele vai queimar aqui e não vai sustentar. Então, se houver uma pane aqui de uns 5 amperes aqui em uma célula, alguma coisa, ele já vai começar a derreter o isolamento. Então, assim fica fácil de eu identificar, por esse motivo, né, de eu identificar se tem alguma célula com problema. Mas praticamente todas as células que estão aqui são células que teve uma recarga aceitável, uma recarga boa, mesmo que elas estejam com capacidade nominal baixa, mas são células que não me oferecem risco e nem vai estar me roubando carga também da célula vizinha, vamos dizer assim. Como eu disse, o trabalho é bem cansativo, muita dedicação, portanto, foi mais de 100 baterias de notebook, me parece. O primeiro lote teve 74 baterias de notebook, depois um outro lote que eu consegui foi 40 e poucas baterias, não recordo aqui agora, mas praticamente sobrou isso tudo aqui de baterias ruins, de células ruins. Deve ter quase o tanto de célula que tem aqui, deve ser quase o mesmo tanto de células reaproveitadas. Então aqui são tudo células ruins, deve ter aproximadamente quase 10 quilos aqui de células ruins. Então essa célula aqui eu vou estar vendendo novamente na própria empresa que eu adquiri o último lote, né? Descobri que uma empresa de reciclado que trabalha com reciclagem de notebook, né? De um modo geral os eletrônicos. Então eu consegui lá, então eu vou estar repassando de volta, né? Vendendo de volta, né? Em peso esse conjunto, essa sobra de baterias aqui, já que não pode ser julgado aí, né? Do lixo comum. O Litocala, né? Litocala aqui, LI600, esse aqui é o único aparelho que tem a capacidade de fazer análise com perfeição
né, das células, porém é demorado, né? Esse aparelho ele analisa 4 células por vez, recarrega, né, recarrega e analisa 4 células por vez. Portanto, o processo de analisar uma célula requer em carregar a célula, depois que ele finalizou a carga da célula, ele vai descarregar a célula e depois recarregar novamente, e só assim ele vai dar o parecer da capacidade nominal da célula. Então, portanto, 4 células aqui, dependendo, pode ser que fica o dia todo no processo. Se eu já colocar uma célula já carregada, rapidamente ele vai começar o processo de descarga. Ele descarrega até 2,61 volts, ele carrega até 4,2, que é o máximo de tensão para carregamento da célula de lítio, nessa célula 18650. Então ele carrega até 4,20, quando chega a 4,20 ele dá um tempo, reinicia, isso na função automática e teste, que tem algumas outras opções aqui. Ele vai carregar até 4, ele vai dar um tempinho, ele vai iniciar a descarga, ele vai descarregar ela até 2,61 volts, 62 volts aproximadamente, vai dar um tempo e vai carregar até chegar ao ponto de 4,20 volts, 100%, chegou a 100%, ele finaliza o teste e me dá o parecer, né, qual que foi a capacidade nominal recarga e qual foi a capacidade nominal em descarga. Ele tem função manual e função automática. Função automática, ele mesmo define a corrente de carregamento, corrente de teste também. Então, na sequência também vamos ver alguns detalhes aqui, mas esse aqui é o único aparelho, é o Litocala LI600, indicação também do meu colega em questão que me deu o apoio aí. Então, na sequência, vamos estar, eu vou tentar apresentar aqui, né, um pouco de todo esse trabalho, a construção desse PEC aqui. No início, como eu não tinha ainda o Litocala, eu fiz alguns carregamentos das células, assim que eu ia desmontando, né? Assim que eu ia desmontando as baterias de notebook, eu já ia colocando elas para recarga, ia fazendo a medição de tensão, né? Aquelas que apresentavam um valor acima de 1 volt, aquelas que já desmontavam, apresentavam um valor de 2 volts, eu já colocava ela para carregar no modo manual, né? Utilizando uma fonte, um controlador de tensão, né? Um regulador de tensão, de forma manual. Então eu já ia providenciando ali a recarga dela, e as que estavam com tensão muito baixa eu ia deixando separado, algumas já toda danificada, de início já toda superaquecida, toda já queimada, né? O plástico, esse plástico que acompanha, que você vê a cor dela aqui, é um plástico, né? Um termocontrátil, né? Então, se você vê a cor aqui, então algumas já apresentava toda queimada, já toda derretida, então já era sucata. Então, nesse meio tempo, já ia desmontando, colocando, separando elas, as totalmente ruins, já danificada, aquelas que apresentavam um valor ideal, um valor próximo de tensão de 2 volts, já colocava para ir recarregando. As que estavam zeradas, eu deixava separado para tentar recarregar depois. Uma boa parte das que apresenta zerado consegue recarregar e ficam boas. Então, assim, tem baterias de todas as capacidades aqui. É um pouco difícil conseguir fazer um PEC igual esse aqui, com baterias da mesma capacidade nominal. Precisaríamos de ter muitas e muitas baterias de notebook para poder separar baterias de mesma resistência interna com a mesma capacidade nominal em ampere-hora. Então aqui tem baterias igual eu comentei, né, 500 mAh a 2000 mAh. Então é um pouco cansativo, haja tempo, mas é bom a gente ver, chegar agora, esse horário, o sistema ainda tudo funcionando pelas baterias, é fantástico. Então segue aí na sequência e voltar mostrando aí alguns detalhes aí de como foi esse trabalho todo.